Ele vai falar que são militares, né, das forças militares estaduais, os militares da ativa, os militares da reserva remunerada e os militares reformados. Olha só, define lá quem são os militares. E a aplicação do Código de Ética, será que é para todos? Questão de prova, olha só que interessante. Pô, se a Constituição do Estado fala que são militares, então o Código de Ética pode aplicar para todos os militares. Não é assim. Você pede uma questão boba, uma questão simples. O Código de Ética se aplica aos militares da ativa. E aí, independente, o militar da ativa, mas o cara está agregado, não importa. O cara está licenciado. E tem várias questões da justiça. Já li várias decisões, acordos aí, que falam, o militar estava licenciado, disse e aquilo. Não importa, ele está na ativa. O critério objetivo é militar da ativa. Beleza? Se ele está agregado, licenciado, em disponibilidade cautelar, a gente vai ver o que é esse Instituto da Disponibilidade Cautelar lá na frente, para vocês terem ideia de como responder até questões de prova, que cai muita questão de prova sobre disponibilidade cautelar, fala desses militares. Se ele está na situação de ativo, o código completo é para ele. O código completo é para ele. Beleza? Então, o primeiro militar que a gente fala é o militar da ativa. Segundo militar, da reserva remunerada nos casos expressos em lei. E aí a gente vai ver lá no artigo 94 que a gente tem o inciso 2 do artigo 13, o inciso 3 do artigo 13 e o inciso 6 do artigo 13. Inciso 2, contra crime doloso, contra você cometer, o militar da reserva cometer crime doloso contra alguém. Beleza? Se ele estiver nessa situação, ele pode entrar. Mas aí a gente vai lá no mapa. Na hora que a gente vai lá no mapa, aí vai verificar no artigo 530, parágrafo 1º, que o mapa fala que isso é inaplicável. Então vai ser algo no âmbito judicial, no âmbito penal. É outra coisa. Então por isso que é inaplicável. Mas o Código de Ética em 2002 traz que o inciso 2 também é aplicado aos militares da reserva remunerada. Segundo, contra a honra pessoal e o decoro da classe, então possivelmente também esse militar ele poderá perder o posto ou a patente, dependendo da decisão que for do PADES ou PAD dele, é uma possibilidade. E nos casos de gole, o militar bêbado que causa escândalo, tem várias situações aí que o militar pode causar escândalo vinculado à cana, à pinguinha, à mardita. Aí. Então é um detalhe também. Aonde que traz isso? A súmula 55. A súmula 55 fala que o militar da reserva remunerada também é aplicado, porque vários militares entraram na justiça, foi até o STF decidiu, através da súmula 55, que o militar da reserva remunerada, ele também continua sendo militar e o Código de Ética também é aplicado para ele. Critério interessante. Quem não está sujeito ao Código? Quem não está sujeito ao Código? Então vamos lá. A sujeição se aplica militares da ativa e os militares da reserva remunerada. Tranquilo até aqui? Ativa, reserva remunerada. Ativa, reserva remunerada. Esses dois. Agora, e tem um militar da ativa aí em um caso diferente. Por exemplo, os juízes do Tribunal de Justiça Militar, que são coronéis, estão na ativa. Olha, mas aí arrebenta, né? Aí começa a sacanear. Mas tudo bem, vamos lá. Esses coronéis, que são juízes, os juízes coronéis, eles têm uma situação diferente, eles têm um código de ética próprio, eles vão ter uma legislação própria. É por isso que a realidade deles é diferente. Então não se aplica por causa disso. Então o próprio código já trouxe isso para a gente ter uma definição. Primeiro, então, que a gente tem lá expresso no código de ética que não vai ser aplicado, vai ser nos juízes, ok? E por exclusão, porque ele não traz código de ética, não vai trazer, a gente vê os outros militares. Quem são os outros militares? Primeiro, o militar da reserva não remunerada. Esse camarada aí, como é que faz? Ele é da reserva não remunerada, aquele negócio todo, ele foi militar durante tanto tempo, deu baixa, ou ele tem uma outra situação. Esse militar da reserva não remunerada, ele não é militar, cara. Ele é civil, considerado para a gente como civil. Então a Constituição, lá no artigo 39, não traz o militar da reserva remunerada. Então a gente não entende ele como militar. Ok? Ele não se aplica por exclusão. Outra coisa, o militar reformado.
O militar reformado ele está desobrigado definitivamente de qualquer situação administrativa da polícia. Da polícia e do bombeiro também, tem muito aluno do bombeiro aí, pessoal sangue bom, gente boa aí, a gente está junto aí. Então o artigo 3º, parágrafo 3º do EMENG fala isso pra gente. Ok? Continuando. E aí, meu amigo? Tomando uma aguinha, cara, porque tô saindo dessa situação de Covid, pelo amor de Deus, passei mal demais. E graças a Deus aí nós passamos essa fase aí, e ainda estou recuperando, falta de ar, cansaço, mas a gente tá caminhando aí, vai dar tudo certo aí. Vamos lá, voltando à aula aqui. E aí vem o artigo 3º que começa a dar uma base do código de ética. Pô, como é que eu vou utilizar o código de ética? Para quem? Como que funciona? E aí fala que o indispensável ao convívio dos militares algumas coisas, a camaradagem principalmente. Pô, eu aplico a camaradagem dentro do convívio do militar, eu tenho algo ético, eu tenho algo. É para isso que o código de ética serve, para trazer harmonia, para trazer tranquilidade. São princípios básicos que a gente tem. Dever incentivar a harmonia, a solidariedade, a amizade social, familiar e profissional. Olha só, ele traz que quando você pega lá a parte social, familiar e profissional, ele engloba tudo. Então, aqui que há um enquadramento, fala assim, ok, filho, você pode estar em casa, você pode estar na piscina, você pode estar em qualquer lugar, você é militar. E o código de ética vai bater no você do mesmo jeito. Então não é porque você está fardado no quartel, opa, o código de ética só para mim serve aqui, não. Tem diversos, se entendem, talvez a maioria dos enquadramentos mais graves, o militar comete fora do serviço. E aí a base está aqui. E aí a gente tem o relacionamento, né, do militar pauta-se pela civilidade, manifesta-se em cortesia, respeito, confiança e lealdade, que é algo vinculado à ética militar. Então o artigo 3º fala sobre isso. Ok? Tranquilo? Basicamente, o artigo 3º fala o seguinte, ó, em qualquer lugar que você tiver, o código de ética vai ser aplicado para você. Esquenta a cabeça, não. O pau vai cantar do mesmo jeito. O artigo 4º fala sobre o comandante, vem trazer a expressão comandante, quem é o comandante. E lá está escrito que é a denominação genérica dada ao militar investido de cargo ou função de direção, comando ou chefia. E aí vem, né, o cargo, lá no artigo 38 do EMENG, atribuições definidas. Por exemplo, o que é um cargo? O pessoal confunde muito isso, cargo e função. Então, cargo é soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento. Essa é uma atribuição definida. Segundo tenente é um cargo. Coronel é um cargo. Então, isso é um cargo dentro da Polícia Militar. Dentro do bombeiro também. Tranquilo? Agora, a função é conforme a característica daquilo que você está executando. Então, o camarada é comandante-geral da Polícia Militar. Beleza. Se ele é comandante-geral, ele ocupa a função de comandante-geral. Pode ser trocado o tempo todo. O cargo dele nunca vai ser trocado. Ele é coronel, a não ser que haja uma promoção. Né? Nesse caso, não vai ser trocado. Mas se for um major, que for promovido a tenente-coronel, ou um segundo-tenente promovido a primeiro-tenente, isso é um cargo. Mudou o cargo dele. Mas a função toda hora muda. O oficial, por exemplo, toda hora muda de função. Faz isso, faz aquilo, atribuições e tal. Isso é normal. Então, a diferença entre cargo e função é isso. Ok? O que isso interessa? O que isso verifica? Na hora que a gente fala lá que é de acordo com a função que vai ser aplicado o código de ética, a gente vai tratar em relação a quem vai executar o que dentro do código de ética. Então, você vai ter chefes que vão fiscalizar, você vai ter o coronel que vai definir, você vai ter a função, né, de comandante que vai definir, que vai decidir sanções disciplinares, quem é que faz a comunicação. O código de ética ele tem a hierarquia bem definida, você não pode aplicar ele de baixo para cima, ele tem a função fiscalizatória, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho também. No artigo 5º, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito disciplinar. E aí o conceito ele é diferente. Lembra que eu falei com vocês que antigamente tinha um bom comportamento, um mau comportamento, o comportamento insuficiente? Agora não, agora a gente tem um conceito até matemático, uma definição que eu adoro matemática, esse trem mexe a cabeça dos outros. Ele tem um conceito definido. Olha só, então será classificado com um dos seguintes conceitos o militar que no período de 12 meses, olha, aí vem as características. Então, primeiro, período de 12 meses, é importante você gravar, certo? Tiver registrado em seus assentamentos funcionais a pontuação adiante especificada. Primeiro, a gente começa, né, de um ápice ali, ó, conceito A,
um militar que está com 50 pontos positivos. Ele ganhou 50 pontos durante a carreira e a partir daquele momento ali ele não perdeu, ele continua no conceito A. Não tem perda de pontos. Conceito B, 50 pontos negativos no máximo. Então, o militar que pega ali do 49 positivo até os 50 negativo no máximo ali, né? Ele vai estar no conceito B, a variação de 100 pontos aí, ó, para o militar usufruir dessa situação de conceito B. O conceito C é onde a naba voadora vai batendo, o cara vai caindo no conceito, e aí ele vai chegar no conceito C, que é menos 51 pontos. A partir de menos 51 pontos, o militar está no conceito C. E isso tem várias implicações. É critério de PAD, é critério de não aceitar promoção, de reconvocação. Tem vários critérios que a gente vai estar trazendo para vocês aí durante o transcorrer da aula. É interessante aqui. Então, essa pontuação vocês têm que entender. Conceito A, B e C. 50 pontos, de 49 a 50 negativos, certo? De 49 positivo a 50 negativo. E de 51 negativo para baixo, conceito C. Isso é importante. Faz essa tabelinha aí, bota na frente do banheiro lá. Toda vez que você for lá no banheiro lá, você sentar lá no vaso lá, você vai ver essas tabelinhas que você vai gravar aí todo dia. Tem que estudar, velho. Fiz meu EAP lá, fui bem demais na época lá. E EAP hoje é promoção certa. O cara que tira aí 85 para cima aí, ele vai ser promovido na primeira leva aos montes, porque a grande média fica ali entre os 6 e os 7 ali. Ok? Então EAP é estudar, é dedicar, não pode desanimar não. E aí vem, o militar quando ele entra na instituição, o que o código traz para ele? Ó, o cara entrou na instituição hoje, pá, soldado lá de segunda classe, recrutão, ele tá de bodins, né, camiseta branca, ô saudade, ô época boa, melhor época da polícia é. O cara tá lá de camiseta branca, de calça jeans, aquela vibração toda lá, ele já entra no conceito, cara. E ele entra no conceito B com 0 pontos. Então ele tá entre o A e o C, ele tá na média ali com 0 pontos. E para ganhar, para perder é fácil. Às vezes no curso lá ele já começa a tomar poada lá, quando ele assusta ele está no C. Mas para ganhar, ele depende de um fator temporal. E aí fala que a cada 12 meses, beleza? Que você tiver sem punição, a cada ano sem punição, o militar receberá 10 pontos positivos até atingir o conceito A. Então toda vez que completou um ano do aniversário de entrada dele, ele vai ganhar 10 pontos e atingir o conceito A. É atingir, né? Se atingir, se não tiver nenhuma punição no transcorrer dessa situação, em 5 anos ele vai atingir o conceito A. Olha só, bem tranquilo, bem fácil de gravar. Importante então, a tabelinha que eu tenho de conceito, as pontuações definidas, certo? E quando que o militar entra na instituição, qual que é a situação e quanto tempo que ele precisa para ganhar 10 pontos dentro da instituição. Importante vocês gravarem isso daí. E aí, cara, ele fala assim, pô, para que serve o conceito? Serve para quê? Pô, o conceito é só para questão de punição? Não. Eu tenho diversas legislações, diversas, que utilizam o conceito como critério para promoção, como critério para dirigir, para tirar férias. Até para tirar férias, ninguém sabe disso. Então você tem... Vou dar uma paradinha, uma descansadinha, tomar um golinho de água aqui. Daqui a alguns segundos a gente volta aí, beleza? Um abraço.